Pode sentar, queridos. Amados, continuando então o que eu estava falando, falar sobre amor é a base do cristianismo. Porque você precisa entender que Deus é amor. Você precisa entender que Deus é Deus de amor e é um Deus de relacionamentos. E você só ama, entenda, você só ama se você permanecer em Deus. Porque só o amor de Deus permanece e sustenta os nossos relacionamentos. Não adianta, entenda, você jamais vai entender e viver o amor de Deus pela sua ótica. A sua ótica não é capaz de compreender o amor de Deus. A sua ótica não é capaz de viver a totalidade do amor de Deus. Você precisa entender isso. Às vezes quando nós falamos sobre o amor de Deus, como nós estamos falando numa série como essa, algumas pessoas às vezes viram e falam assim: eu não consigo fazer isso, eu não consigo viver isso, não dá, não é possível, é longe demais para que eu possa alcançar. De fato, por si próprio, pelas suas próprias forças, nem eu e nem vocês, nenhum de nós aqui, somos capazes de viver o amor de Deus como Ele nos ensina, como Ele nos pede. Nenhum de nós, queridos. Você precisa estar em Deus para viver isso, porque entenda, Deus não quer que você se esforce para fazer algo. Deus não quer que você se esforce para amar. Deus não quer que você faça isso, não, meu lindo. Deus não quer isso. Deus quer que simplesmente você imite Jesus. Deus quer que simplesmente você viva em Jesus, para que a glória dele e o amor dele seja natural na sua vida. Entenda. E é por isso que o nome desta igreja é esse, em Jesus, ou em Jesus, que significa exatamente isso. Nós em Jesus e Jesus em nós. Quando nós colocamos este nome na igreja, nós estamos fazendo uma declaração pública de dizer a seguinte coisa: Senhor, nós não temos condições de fazer o que o Senhor nos pede, mas no Senhor nós temos essa condição. Em Jesus nós podemos amar como o Senhor ama. Em Jesus nós podemos servir como o Senhor serve. Em Jesus nós podemos fazer a diferença nesse mundo. Então você não precisa se esforçar, você precisa simplesmente viver em Jesus. Porque quando você vive em Jesus, as coisas acontecem. E aí, queridos, muitas de nós às vezes falamos a seguinte coisa: eu parei de sentir o amor. Eu parei de sentir o amor. Se você parou de sentir amor, você precisa voltar a agir com amor novamente. Como assim, pastor? O nosso problema é que nós achamos que amor é um mero sentimento. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando você encontrou a sua namorada pela primeira vez, quando você encontrou o seu namorado pela primeira vez, que hoje virou seu esposo, sua esposa, você não tinha um amor pleno ainda para ele. Você ainda não amava ele plenamente. Não. E não venham falar comigo que não, pastor, foi amor à primeira vista. Não foi. Pode ter sido atração à primeira vista, pode ter dado, como diz os mais novos hoje, match, pode ter feito o que for, irmão. Mas amor pleno, não é não. Não é, sabe por quê? Porque para você chegar hoje, eu posso te dizer isso, queridos. Eu amo muito mais a pastora hoje, depois de 21 anos juntos, do que quando eu conheci ela a primeira vez em 2002. Eu amo muito mais meu filho Gabriel hoje com 16 anos do que quando eu peguei ele no meu colo há 16 anos atrás, que parecia um ratinho, irmãos. Camundongozinho bonito, irmãos, bonitinho. E a gente, vamos ser sinceros, irmão, recém-nascido nenhum nasce bonito. Pastor, eles nascem diferenciados. Pode até ser, queridão, mas não nasce bonito não, nasce enrugado, estranho. E ele era bonitinho, lá diferenciado, camundonguinho. E a médica me jogou o Gabriel nos braços e eu, opa!
Cara, eu já tinha uma afeição pelo Gabriel, mas, cara, eu amo muito mais Gabriel hoje do que amava há 16 anos atrás, com certeza. Sabe por quê? Porque você precisa entender que o amor não é um simples sentimento, o amor é um ordenamento de ações. Você ordena ações e o amor, ele vai sendo gerado nas ações que você vai vivendo, meu queridão. Entenda, se você não sente mais o amor, é porque você deixou de agir com o amor. Porque muitos de nós queremos assim, eu conquistei minha esposa, meu marido, tenho meus filhos, e agora eu só preciso sentir o amor entre nós. Não, você não vai sentir o amor. Você precisa voltar a agir com amor. Porque no momento em que você voltar a agir com amor, você vai começar a sentir novamente a atmosfera de amor na sua vida, na sua casa e na sua família. O problema é que nós deixamos. Nós fazemos quando nós queríamos e depois nós deixamos. Tem uns casais de namorados que quando começa é buquê de flores, presentes, e vão sair para jantar todos os dias, e não sei o quê. Vai recebendo aí, varão, recebe o milagre, recebe. Só que aí o problema é que depois que casou, parece que botou a aliança no dedo, não, agora a gente vai viver que sentimento. Não, queridão. Você precisa continuar ordenando a ação, sabe por quê? Porque Jesus te amou antes da fundação do mundo, te amou quando não conhecia você, e Ele continua ordenando ações de amor pela tua vida e pela minha vida. Se Jesus me dá isso como ensinamento, significa que eu e você precisamos fazer a mesma coisa. Você está entendendo? Jesus não parou de ordenar ação de amor por nós. Ele continuou ordenando ação de amor por nós. Se o próprio Deus continua trabalhando, e aí você entende quando Jesus diz, meu Pai trabalhou e continua trabalhando até hoje. Se Ele continua agindo em ação de amor por minha vida e por sua vida, por que você quer parar de agir em amor pelos outros? Você precisa agir em amor pelos outros. Nem sempre é fácil amar, sim, mas o que me desafia me traz crescimento. Eu sempre falo isso. Então entenda, você precisa viver essa jornada. Se você está conosco hoje pela primeira vez, pela segunda ou terceira vez, ainda dá tempo de você começar a viver essa jornada com a gente. E hoje eu quero trazer a terceira ministração da série, que é amor com palavras. E o texto que nós lemos de Tiago diz que todos tropeçamos em muitas maneiras. E se alguém não tropeça no falar, esse tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. As palavras são muito importantes na minha vida e na sua vida. As palavras são necessárias na minha vida e na sua vida. E hoje nós vamos ver exatamente isso. Uma das partes mais importantes do amor é como nós comunicamos o nosso amor. Como é a forma que nós expressamos esse amor, como declaramos quem nós somos. Porque como nos comunicamos é como nos relacionamos. A forma como você fala com as pessoas é a forma como você se relaciona com elas. E é a forma como você mostra o seu amor por elas. Certamente que eu e você já cometemos muitos erros nessa parte. E eu tenho certeza disso. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, e nós estamos longe de sermos perfeitos. Mas nós não podemos nos esconder atrás da desculpa de não sermos perfeitos para continuarmos fazendo o errado. Porque presta atenção numa coisa, o não ser perfeito não nos dá o direito de continuar no erro. Você está entendendo? O não ser perfeito não te dá o direito e não me dá o direito de continuarmos fazendo errado. Porque nós temos a oportunidade em Deus de fazer o certo, queridos. Nós temos em Deus a oportunidade de fazer o que é correto. Todos nós aqui, sem exceção de ninguém, recebemos hoje pela manhã as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. E Ele nos deu novamente uma chance de fazermos o que é correto. Você só faz o errado e eu só faço o errado se nós desejarmos, queridão. E eu preciso que falar isso, sabe por quê? Porque muitos de nós acham
Muitos de nós pensam que simplesmente os erros acontecem porque aconteceu. Não, eu e você somos responsáveis, e quem é desta igreja sabe que eu não prego um evangelho que atribui responsabilidade a outros, não. O evangelho de Jesus traz a responsabilidade e me coloca no centro para dizer a seguinte coisa: você é responsável pelas suas atitudes, porque eu sou o centro do evangelho, eu faço tudo por você, diz Jesus, mas agora você tem que ter a oportunidade de decidir fazer o correto. O fazer o certo é meu e seu dever. Não é de Deus, porque Deus já está fazendo a parte dele. Então, você pode não ser perfeito, mas você pode mudar. Há esperança para nós, queridos. Há esperança para nós. Como diz Jó, capítulo de número 14, versículo de número 9, se não me falha a memória: há esperança para a árvore, ainda que cortado e de velho ela tenha vindo a morrer, há esperança para a árvore, porque ao cheiro das águas ela brotará. Então, em Jesus nós temos a expectativa de vivermos uma nova vida. E o falar é algo tão sério que nós precisamos cuidar muito bem dessas nossas palavras. Nós precisamos cuidar muito bem de nossas palavras. Veja esse versículo, Provérbios 21, verso de número 23. E eu vou te mostrar em 4 versões, para que você entenda o quão profundo é as palavras que você usa. Provérbios 21, 23, nessa primeira versão da NVI diz: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Na Bíblia, na linguagem de hoje, vai te dizer a seguinte coisa: se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado no que você está falando. E na Bíblia Viva vai te dizer: você quer ficar livre de problemas e sofrimento? Fale o mínimo possível e tome sempre muito cuidado com as suas palavras. E na versão A Mensagem diz: vigie as suas palavras e controle sua língua. Você salvará você mesmo de muita desgraça. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos. Porque, meu amado, entenda, você é responsável pelo que você diz. Você é responsável pelo que você diz. Tem um provérbio chinês que diz que nós somos senhores das nossas palavras, escravo das palavras que nós deixamos escapar. Nós somos senhores das palavras que pronunciamos e escravo das palavras que nós deixamos escapar. Entenda isso. Então, meu amado, você precisa ser responsável por tudo aquilo que você vive. Você precisa ser responsável por aquilo que você fala. Quem gosta de um peixe frito aqui, por favor, faz um sinal com a mão. Vamos ver. Olha, hoje está misturado. De manhã cedo, irmãos, os irmãos do peixe frito sentaram todo mundo aqui. E os irmãos da picanha sentaram do lado de cá, né? E eu fiquei junto com o pessoal da picanha, entendeu? E eu fiquei junto com o pessoal da picanha. Se você já fritou um peixe na sua casa, você sabe que quando você frita o peixe, meu irmão, o cheiro fica no ambiente, não é? Todo mundo que chega depois, você pode ter acabado de comer aquela sardinha, e todo mundo já lavou as louças, já guardou tudo, mas o cheiro fica impregnado na casa. E se você mora num apartamento, então, meu irmão, você resolve fritar uma sardinha no apartamento, todos os seus vizinhos vão ver a sardinha com você, queridão. Porque você precisa entender, as palavras são igual cheiro de peixe frito. Depois que você lança, elas permanecem no ar, depois de muitos dias que você lançou. E ela é grave, porque o próprio Jesus já disse assim, em Mateus 12, 36 ao 37, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens hão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado.
pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Então, queridos, entenda, isso que Jesus está falando não é uma ameaça, mas é um conselho preventivo, para que você não seja condenado pelo aquilo que você fala de forma aleatória. Você precisa entender, amado, que nós vivemos num ambiente espiritual em que as nossas palavras, elas têm peso no reino espiritual. O que você diz tem peso no reino espiritual, crente. Eu preguei em dezembro do ano passado, se não me falha a memória, uma mensagem aqui na igreja sobre o poder das palavras. E eu aconselho muito que você escute essa mensagem se você ainda não ouviu. E eu não vou entrar no mérito aqui, porque a mensagem hoje é um pouco diferente. Mas entenda, tudo aquilo que você fala no reino físico, ela reverbera no reino espiritual. E a nossa vida é decidida no reino espiritual. Entenda isso. Então, para o bem da tua casa, para o bem da tua família, para o bem da tua igreja, para o bem dos teus amigos, por uma questão de santidade, por uma questão de nova vida, você precisa tomar cuidado com o que você fala. Palavras de julgamento, palavras de murmuração, palavras de inveja. Você precisa tomar cuidado que as suas palavras não se tornem essas coisas. Palavras de maledicência, palavras de mentira. Você tem que tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado com essas palavras, para que isso não seja efetivo e se torne na tua vida. Porque entenda, meu querido, aquilo que você fala mostra a direção para onde você está indo. A sua boca mostra para onde você está indo. O que a sua boca está dizendo, está mostrando a direção para que você está indo, meu queridão. Se as suas palavras são palavras de amor, é porque você está caminhando para Jesus e indo para Nova Jerusalém. Mas se as suas palavras são de ódio, de amargura, de tristeza, porque você está indo e caminhando para o inferno, meu amado. Eu preciso te dizer isso. Vocês sabem que eu não sou de muitos de meias palavras e de rodeio. Eu preciso falar isso para você. A sua boca vai direcionar para onde você vai. Suas palavras têm poder no reino espiritual, entenda isso. Então cuidado com o que você está dizendo. Cuidado com o que você está proferindo. Cuidado com o que você está confessando. Sua boca tem o poder de destruir o que você tem. A minha boca tem o poder de destruir o que eu tenho. Queridos, nós passamos a vida inteira construindo algo. Passamos a vida inteira construindo relacionamentos, criando carreiras, fazendo projetos. Nós passamos a vida inteira projetando tudo isso. Mas em questão de segundos, às vezes, nós jogamos tudo por terra com determinadas palavras que nós falamos. Às vezes nós levamos a vida inteira construindo e destruímos em segundos com algumas palavras. Porque a sua boca pode destruir o que você tem. A sua boca pode confessar o destino profético para onde você está indo, ou destruir o chamado que Deus tem na sua vida. Cuidado com o que você confessa. Cuidado, porque a sua boca realmente vai dizer quem você é. A sua boca exibe quem realmente você é. Minha boca exibe quem realmente eu sou. Nossas palavras servem para expressar os nossos sentimentos. E nós precisamos escolher agir com amor. Os nossos sentimentos precisam ser sentimentos instrutivos, de instrução, de edificação e jamais destrutivos, queridos. Porque quanto mais mesquinhas forem suas palavras, mais vai revelar um coração mesquinho seu. E aí, em complemento a isso, eu já te digo, a sua boca vai dizer o que o seu coração tem. A sua boca vai dizer e expressar como anda seu coração. Porque como diz o próprio Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o seu coração está cheio. Está lá em Mateus 12, 34.
Então entenda, nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. E nós amamos pessoas com as palavras. E porque nós amamos pessoas com as palavras, nós precisamos se atentar a algumas coisas. E eu quero chamar a sua atenção hoje para 3 características de pessoas que amam com palavras e que elas precisam estar atentas. E a primeira coisa que eu preciso é: ame as pessoas com palavras honestas. Efésios 4:29 vai te dizer a seguinte coisa: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Jesus não falava com raiva, Jesus não falava com ódio, Jesus falava com amor. A motivação não era a irritação, mas a honestidade. A motivação de Jesus não era ferir pessoas, mas era ser verdadeiro com as pessoas. Porque Efésios 4:1 vai te dizer: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Antes, seguindo a verdade em amor. Meu querido, você precisa decidir falar verdades às pessoas. Você precisa amar pessoas com palavras honestas, palavras verdadeiras, palavras autênticas, e não uma imitação do que possivelmente você é. Você precisa ser verdadeiro. Mas entenda, verdade sem amor, ela é dolorosa e ela mata pessoas. Você pode ser muito duro e perder pessoas. Eu vou falar a verdade, custe o que custar. Eu não quero saber, eu vou falar. Eu sou verdadeiro e eu falo mesmo. Não. Você é grosso, mal educado, não convertido e não salvo em Jesus Cristo. Você está achando que Jesus que chamou de sal da terra para você ser sal grosso? Coisa nenhuma. De maneira nenhuma. Jesus que chamou para você seguir a verdade, mas seguir a verdade em amor. Porque entenda, verdade sem amor é dolorosa. Mas amor sem verdade é engano. Se você ama alguém e não é verdadeiro com essa pessoa, isso é engano. E no engano não há atuação de Jesus, porque Ele não atua em ambientes de mentira e de engano, porque o pai da mentira é Satanás, querido. Então, se você fala que ama alguém, mas ama sem verdade, mente para a pessoa, usa de subterfúgios, usa de joguinhos de palavra para levar a pessoa a ter outra coisa, outro entendimento. Isso não é amor, queridos, isso é engano. E isso não se sustenta, porque o amor, o verdadeiro amor, ele se alegra com a verdade. O verdadeiro amor se completa com a verdade, porque o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. O amor não se alegra com o erro, com o engano, mas ele se alegra com o que é verdadeiro. Se você está casado e você não pode olhar para sua esposa e falar para ela: você não está bem hoje, a sua roupa não está legal, sem que isso vire um apocalipse na sua casa, vocês precisam entender o que é um verdadeiro amor. Porque o amor fala a verdade. Eu estou casado com a pastora 19 anos e 21 anos juntos. E 19 anos casados. Nós chegamos a um nível, irmãos, de que a gente não tem esse problema de falar a verdade um para o outro. Porque a gente já entendeu isso. Então, se ela chega para mim e eu pergunto: a roupa, como é que está minha roupa? E ela fala: tu vai com isso aí? Vai com isso aí não, acho. Vai não. Ou eu viro para ela, ela me pergunta: como é que está essa roupa? Eu falei: nem para sair na porta que dá. Não tá bom.
Sabe por que a gente não se irrita um com o outro? Sabe por quê? Porque nós não temos problema de entender que o amor é baseado na verdade. E aí, querido, o que a gente entende? Que o que está em questão não é o amor, porque o amor que nos une é verdadeiro. Então eu sei que se ela vira para mim e fala que uma roupa não está boa, eu sei que não está boa. Se eu falo para ela a mesma coisa, ela sabe. Porque a gente não está preocupado se nós estamos abalando no modelito fashion. Não, nós temos sim uma preocupação de que o amor fale a verdade um para o outro. Se não está legal, vamos falar. Mas tem casais que não conversam, tem famílias que não conversam, tem pessoas que não falam e quando falam usam de subterfúgios. Tem líderes que quando vão conversar com seus liderados usam de subterfúgio. Não, fala a verdade. Fala em amor. Você é um profeta de Deus. Eu sou um profeta do Senhor, eu vou falar a verdade. Se você está falando a verdade e vem do Senhor, ela vai vir com amor. Porque se não tiver amor, não presta de coisa alguma. E eu preciso te falar que se você fala a verdade sem amor e você fala que é um profeta de Deus, eu preciso te dizer que você não é profeta de Deus se você fala sem amor. Porque ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, e se eu não tiver amor eu não sou nada. Ainda que eu tenha o dom de profecia, diz 1 Coríntios 13, e eu não tenho amor, eu não sirvo para nada, diz a palavra. Então se o teu dom é um dom sem amor, você não fala a igreja para curar a igreja, você fala a igreja para esbofetear a igreja e espancar a igreja. E Jesus não precisa de ninguém que espanque a igreja. Jesus precisa de pessoas que falem por Ele em amor, porque Ele é amor. Então, queridos, decida a partir de hoje, com essa primeira observação que eu te dou, decida a partir de hoje dar palavras honestas e verdadeiras às pessoas. Pastor, mas fulano não pode, fulano não consegue ouvir palavras verdadeiras, pastor. Você não está entendendo, não é sobre mim, é sobre ele. Meu querido, preste atenção numa coisa. Não é porque todo mundo está errado, ou porque as pessoas não podem viver o certo, que nós vamos viver o errado. Você está entendendo? Nós não nos adaptamos ao errado porque as pessoas não conseguem entender o certo. Porque senão, quando que nós vamos fazer diferença? Se não for no dia a dia e no trato com as pessoas. Você está me entendendo, crente? Sim ou não? Eu estou me fazendo entendido? Sim ou não, irmãos? Se você lida com uma pessoa que não consegue viver a verdade, meu querido, faça o que tiver que fazer, mas fale a verdade em amor. Se ela vai ficar bicuda, triste, chateada, irritada, com raiva, aí é questão dela com o Espírito Santo. Mas faça a sua parte. Porque você só transforma as pessoas. Aliás, você só permite que o Espírito Santo, através de você, leve as pessoas a viver uma outra forma de vida, quando você mostra para elas que Jesus mudou a sua vida. Mas se você fala palavras com desonestidade, você não está expressando o amor de Jesus. Você está vivendo a tática do inferno. E não é isso que Jesus quer para nós hoje. Então, decida a partir de hoje a dar palavras honestas. Independente do ambiente que você esteja vivendo, independente das pessoas que você esteja, fale sempre a verdade de amor. Fale sempre a verdade de amor. Segunda coisa que eu quero que você entenda: ame as pessoas com palavras cuidadosas. Tenha cuidado com suas palavras. Todos nós já sabemos o impacto de uma palavra errada. Todos nós já sabemos o resultado que traz. Mas muitos de nós às vezes não nos atentamos a darmos palavras cuidadosas e termos cuidado com as nossas palavras. E aí, queridos, entenda, quando nós ficamos emocionalmente abalados ou instáveis, e nós ficamos emocionalmente mexidos, muitas das vezes nós caímos no erro de pronunciar palavras erradas.
Tenho certeza que muitos de vocês aqui já se arrependeram de muitas palavras que vocês falaram no momento em que vocês estavam de cabeça quente. E eu costumo dizer que todo crente deveria pedir ao Espírito Santo para que ele produza em você o fruto, a manifestação do fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Todo crente deveria pedir isso. Antes de pedir dom de cura, de profecia, de louvar, de cantar, de fazer não sei o quê. Não, todo crente mais básico que deveria pedir era o fruto do Espírito, da manifestação do Espírito, do domínio próprio. Sabe por quê? Porque quando nós não nos dominamos, queridos, nós enfiamos a mão no bornal. Pastor, não sei o que é bornal. Bornal é uma bolsinha com um monte de sementes que os agricultores antigamente usavam. E eles iam, enfiavam a mão, jogavam semente, enfiavam a mão e jogavam semente no caminho. Isso é um bornal, é aquela bolsinha. E quando nós estamos com raiva, quando nós estamos irados, quando nós estamos emocionalmente abalados, e quando nós estamos de cabeça quente, e quando nós não temos domínio sobre nós mesmos, muitas das vezes nós enfiamos a mão no bornal de sementes do inferno e semeamos palavras de ódio, de raiva, de amargura, de ressentimento, de tristeza. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então a primeira manifestação que você deveria desenvolver do Espírito Santo deveria ser domínio próprio. Fala, Senhor, desenvolve em mim meu domínio próprio, para que eu não fique refém dessas coisas. E em 3 áreas, para que você tenha cuidado, sobre isso que eu quero te destacar nessa noite. 3 áreas que você precisa ter cuidado, no que diz respeito a palavras. Primeiro, nas palavras que você usa quando você está com raiva. Em Efésios 4, 26 e 27 dizem: sua raiva não pequem. Não deixe o sol se pôr enquanto você ainda está com raiva, e não dê lugar ao diabo. Querido, entenda uma coisa: quando você está com raiva e você permite que a raiva te domine, você certamente vai pecar. Entenda, nós vamos ficar irados, nós vamos ter raiva, nós vamos ficar chateados, as coisas vão nos aborrecer. Isso vai acontecer, crente. Não ache que isso não vai acontecer, vai. Mas o que o Senhor está falando contigo é: tome cuidado quando você ficar com raiva e não peque. Não dê vazão à sua ira. Não dê vazão à sua ira. Porque talvez o seu coração, queridos, seja até um coração bom, como eu falei ali atrás, mas porque você dá vazão à raiva, dá vazão à ira, você começa a falar palavras que não vêm de você, vêm do bornal de Satanás. Isso não pode acontecer. Deus não quer de nós isso. Entenda, pessoas no dia a dia, de forma normal, elas vão dar aquilo que tem no coração, como eu falei aqui atrás agora. E até nessa questão, entenda, cada um dá o que tem no seu coração. Não espere de pessoas curadas palavras que curem. Aliás, de pessoas feridas palavras que curem. Não espere isso. Não espere de pessoas que tenham ódio, amargura, raiva, rancor no seu coração palavras de amor, de carinho, de cuidado, de coisa. Não espere isso. Se você está esperando isso de pessoas que você tem o discernimento que o coração delas está um coração completamente amargurado e triste, crente, você está esperando coisa de gente errada. Não faça isso. Não espere isso. Mas aqui o que eu estou falando para você é: eu e você precisamos estar atentos, porque como diz o apóstolo Paulo, aquele que está de pé, cuide para que não... Aquele que está de pé, cuide para que não... Obrigado, crentes. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, irmãos. Eu e você precisamos nos atentar a isso. Sabe por quê? Porque a raiva vai bater à nossa porta.
E qual vai ser a decisão que nós vamos tomar? Falar pela raiva? Ou entender que Jesus é o que tem o controle do nosso coração? E nós podemos até irar, mas nós não vamos pecar. Segunda coisa que você precisa ter cuidado quando diz em relação a palavras cuidadosas é a fofoca. A fofoca separa amigos íntimos. A fofoca separa amigos íntimos. O apóstolo Tiago vai te dizer a seguinte coisa: se você diz que é religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é em vão e não tem valor algum. Sabe por que o Tiago está falando para você e para mim, crentes? Se você fala que é crente, se você vive uma vida de crente, se você canta na igreja, toca na igreja, ministra na igreja, prega na igreja, se você atua no profético, se você ministra no ambiente de serviço da igreja, se você lidera pequeno grupo, se você é um crente exemplar, mas se você não consegue controlar a sua língua, a sua religião e o seu relacionamento com Cristo, não prestam para coisa nenhuma. É o que Tiago está te falando, irmãos. É o que o Tiago está dizendo. Se alguém se considera religioso, mas não freia a sua língua, engana a si mesmo. Então entenda, amados. Nós achamos por muitas das vezes que falar da vida dos outros não tem problema nenhum. Não, pastor, não tem problema nenhum. Só estou falando dela só. Só contei um fato para minha amiga sobre ela. Cuidado. Jesus coloca fofoca no mesmo nível, se você pode dizer assim. Enumera fofoca juntamente com imoralidade sexual e assassinato, queridão. Então, fofoca não é um pecado menos grave. Se você fala da vida de alguém, para uma outra pessoa, sem que a pessoa a qual você esteja falando esteja presente, você está cometendo pecado. E não há nada mais destrutivo para uma igreja, para uma família, para uma casa, para parentes, para pessoas, para amigos, do que a maldita da fofoca. Para eu não usar um outro termo. Não há nada mais triste que ataca o amor das famílias e da comunhão. Eu já vi famílias, irmãos, brigarem ao ponto de dar morte por causa de uma palavra de fofoca, irmãos. Porque resolveu falar da vida de alguém que não tinha nada a ver com ele. E hoje em dia, irmãos, as pessoas podem ser tudo que querem, né? Com essas ideologias do gênero. Tem umas fofocas aí hoje que estão travestidas de transgênero. E aí elas não recebem mais o nome de fofoca. Elas recebem o nome de: vou te contar algo, para que você esteja orando pelo irmão. Vou te contar algo, mas só para você ajudar em oração pela vida do irmão. E o irmão nem pediu. Você precisa perguntar: será que isso que a pessoa está vindo contar para mim, realmente isso é importante? Eu preciso ouvir? Você já falou pessoalmente com a pessoa envolvida? Eu posso comentar isso com a pessoa de quem você está falando? Faça isso para o fofoqueiro. Faça isso para o fofoqueiro. E você vai ver que talvez você não vá acabar com a fofoca do mundo todo, mas você vai acabar com a fofoca do seu mundo. E se você acabar com a fofoca do seu mundo, você vai ser uma pessoa extremamente mais abençoada. Você pode escrever isso que eu estou te falando. Irmãos, tem pessoas, irmãos, que sabem mais da vida dos outros do que da sua própria vida, da sua própria casa. Tem pessoas que sabem informações em primeira mão, irmãos, antes de todo mundo. Não, pastor, então, mas na verdade, eu só contei
para que fulano saiba quem foi essa pessoa no passado. Eu te pergunto, você gostaria que alguém estivesse comentando sobre o seu passado? Você gostaria que alguém em secreto estivesse falando de você, sem que você tivesse a oportunidade de mostrar a outra versão ou a sua versão? Eu tenho certeza que não. Então, se você não tem esse desejo, também não faça com os outros. Porque fofoca não mostra amor, fofoca mostra destruição. E eu vou te falar uma coisa, o fofoqueiro tem o ativo e o passivo, né? Tem o fofoqueiro que fala e o fofoqueiro que escuta. Ou o fofoqueiro que digita e o fofoqueiro que lê. Entenderam, né? Porque a fofoca hoje está atualizada com meios de tecnologias avançados. E aí entenda, queridos, se você está achando que o fofoqueiro que está te contando para que você escute, ou que está perguntando para você para que saiba, se você está achando que ele te ama e ele está demonstrando amor porque nós temos uma amizade, nós contamos tudo um para o outro, eu preciso te dizer, queridos, que isso não é amizade. Ele não te ama não, queridão. Ele só está interessado em jogar o veneno sobre você. Ele só está interessado nas informações que você pode fomentar para ele. É só para isso. E eu preciso te dizer que o fofoqueiro que fala para você informações da vida dos outros é o mesmo que vai falar para os outros informação acerca da tua vida. Você precisa entender isso. Sabe por quê? Porque o demônio da fofoca é um demônio insaciável. E quanto mais ele tem informações, mais ele quer disseminar para afastar grandes amigos. A fofoca separa amigos íntimos. Entenda, quando diz de amigos íntimos, está falando de intimidade, de comunhão. Sabe por quê? Porque é na comunhão que Deus opera as bênçãos dele. É na comunhão que Deus se manifesta. Aí você entende porque que o demônio da fofoca é insaciável e ele sempre quer saber mais informações. Cuidado. Cuidado. Não alimente fofoca e nem faça fofoca. Porque se você estiver alimentando ou fazendo, você está trabalhando não para Deus, mas para Satanás. E falar de vidas pregressas, de vidas dos outros, sem que a outra pessoa saiba, é fofoca. E emprestar o seu ouvido também. Terceira coisa que você precisa tomar cuidado em palavras cuidadosas é que você tem que tomar cuidado, não falar demais. Provérbios 21, 23 diz: aquele que é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Uma coisa que todos nós deveríamos fazer e que transforma a nossa vida, sabe o que é? Colocar um zíper na nossa boca. Tem um livro ali na história que fala sobre feche a sua matraca. Feche a sua boca. Preste atenção numa coisa. Se você se cala, a Bíblia diz que você vai pecar menos. Se você se cala, você vai se sentir melhor. Você vai parecer mais inteligente, a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque quem segura a língua consegue, irmãos, dominar seu próprio corpo, como nós falamos. E eu preciso só que você entenda uma coisa. Você não pode sair por aí falando da sua vida para tudo e para todo mundo, querido. Tem pessoas que saem por aí falando da sua vida para tudo e para todos. Não, irmãos. Não saia. Você precisa ter amigos, confidentes, pessoas que você precisa dialogar. Sim, Jesus não quer que você esteja isolado. Jesus não quer que você fique calado, mas também Jesus não quer que você saia falando a sua vida para todo mundo, não, querido. Tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado em falar demais. Uma vez eu precisei corrigir uma pessoa por causa disso.
Ela chegou para mim e me pediu ajuda em oração. Pastor, eu preciso que o senhor me ajude em oração, porque eu estou passando um problema com meu marido. Eu, ok, minha irmã, vou me ajudar. Mas pastor, não conta para ninguém não, porque eu não falei com ninguém, só eu que estou sabendo. Eu falei, minha querida, eu até falo todas as vezes que alguém fala para mim assim, pastor, não conta para ninguém não, eu já falo logo. Falo, queridos, o que você fala comigo, fica comigo. E eu tenho uma esposa, por exemplo, que ela respeita isso. Se alguém conversar comigo e a pessoa não me der autorização para conversar e passar para a Késia, nem para a pastora eu falo, fica comigo. Às vezes eu chego para a pessoa e falo assim, eu posso compartilhar com a pastora para ela orar comigo? Pode, pastor, sem problema. Eu também vou conversar com ela. Ótimo, sem problema. Mas se a pessoa fala para mim, independente dela me pedir, fica comigo, vai ficar comigo. E essa pessoa virou e falou, não fale não, pastor, porque eu não falei com ninguém. Eu falei, não, minha filha, tá bom, com certeza. Passou-se um tempo depois, eu estou vendo uma roda de pessoas falando sobre o dito cujo. E eu, ok, chamei ela. Falei, minha filha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que não tinha contado para ninguém, certo? Certo, pastor? Então como é que fulano, beltrano e ciclano estão sabendo disso? Se só eu e você estávamos sabendo. Não, pastor, então, mas é porque eu também falei com fulano, beltrano, ciclano, o outro, e ela começou a falar e deu umas 15 pessoas, irmãos. Aí eu virei para ela e falei assim, mas aí, você não tinha me falado que não tinha falado com ninguém? Aí ela falou, eu tinha falado só com essas pessoas. Eu falei, e essas pessoas não são alguém? E eu falei para ela, e essas pessoas podem fazer alguma coisa por você? Elas, não, pastor, eu só precisei falar. E eu falei, muitas dessas pessoas estão numa situação igual ou pior do que você. E o que você falou só serviu para trazer dor a elas e dor a você. E não vai trazer cura para nenhuma de vocês. Você precisa calar a sua boca e aprender a fechar a sua boca. Entenda, queridos. Quem muito fala, dá bom dia para... E esse ditado é sábio. Então, como diz 1 Pedro 3,10, se você quer ter dias felizes e uma vida abençoada, guarde a sua língua de falar o mal e os seus lábios de falar falsidades, falar mentiras. E terceiro e último ponto, para que você então ame pessoas com palavras. Ame pessoas com palavras honestas, ame pessoas com palavras cuidadosas. E nas palavras cuidadosas, tome cuidado. Tome cuidado em falar demais, tome cuidado com a fofoca, tome cuidado com a raiva. E a terceira e última coisa que eu quero que você saiba nessa noite é: ame as pessoas com palavras que edificam. Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que ao falar, para que quando você falar, se conceda graça sobre a vida dos outros. Eu já falei para vocês, palavras podem construir e palavras podem destruir pessoas. Palavras podem construir e palavras podem destruir pessoas. Podem construir ou quebrar casas, famílias e relacionamentos. Suas palavras precisam edificar pessoas. E eu preciso que você preste atenção numa coisa: quando a gente fala de palavra torpe, logo você associa a palavrão. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês. Queridos, preste atenção. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque crente não fala palavrão, irmãos. Qualquer outra expressão de cunho pejorativo, de um cunho pornográfico ou de qualquer outra coisa, isso não é de Deus para a sua vida. Você não pode usar, nem abreviar no Instagram, no Facebook, botar abreviações. Então, palavrão, crente não fala palavrão, irmãos. De vez em quando eu vejo uns soltando uns palavrão aí, presta atenção. Não adianta você fingir que não fala palavrão na frente do pastor, porque em algum momento vai soltar um palavrão.
porque solta. Vocês devem ter visto aí na internet pastores que às vezes quando estão pregando soltam palavrão na mensagem, automático assim, não sei se alguém já viu isso, alguns vídeos assim, sim? Sabe o que é isso, irmãos? É porque fala no dia a dia, aí quando chega aqui, irmãos, vai falar rápido, aí solta, porque tem um hábito. Crente não fala palavrão, irmãos. Faz igual eu, escolhe uma expressão que demonstre a sua insatisfação. Eu falo pombas. Os meninos zoam aqui comigo. Pastor, o que é pombas? Pombas são um monte de pombas juntos. Já viu um monte de pomba voando junto? São pombas. São várias pombas. Mas palavrão não, irmãos. Não escandalize as pessoas. E a palavra torpe aqui vai além do palavrão, irmãos. Se você procurar o que é o torpe, é aquele que fere os princípios, aqueles que ferem os bons costumes, a decência moral, revelam um caráter vil, ignóbil, indecoroso, infame. É asqueroso, é triste. São aquelas palavras que humilham pessoas. São aquelas palavras que só saem em tristeza. São aquelas palavras que só dizem coisas ruins. São aquelas palavras que só destroem coisas. Presta atenção, crente. As suas palavras precisam construir algo. Olha o texto bíblico. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Edificar como? Conforme a necessidade deles. Para quê? Para que através da sua palavra Deus conceda graça aos que ouvem. O que você fala de amor para as pessoas vai conceder a graça do Altíssimo, crente. As suas palavras precisam construir as pessoas e não destruir as pessoas. Você precisa pensar antes de falar se aquilo ali, qual o efeito que aquilo vai dar no coração das pessoas. Como têm sido as suas palavras no dia a dia? As suas palavras no dia a dia concedem graça para quem está ouvindo? E eu te pergunto, eu queria que você pensasse nisso. Se você pudesse comer as suas palavras, e se a sua alma fosse alimentada pelas suas palavras, aliás, absorvessem as suas palavras, a sua alma estaria nutrida ou a sua alma estaria envenenada? Se você pudesse comer as coisas que você fala no dia a dia, a sua alma vai estar nutrida ou envenenada? E entenda, essa pergunta pode parecer uma pergunta retórica, pode parecer uma pergunta que só faz você refletir, mas isso reflete a realidade. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quando você pronuncia as palavras, a sua fé é alimentada na sua alma. Do mesmo jeito, quando você fala palavras maldosas, você envenena a sua alma, crente. Pense antes de falar. Reflita, edifique pessoas, edifique a vida. E eu vou te dar um conselho desse pastor que te ama. Só abra sua boca para falar se as suas palavras forem bem mais ricas do que o seu silêncio. Porque Provérbios diz que até o tolo, até o ignorante, quando se cala, ele é tido por sábio. Então só fale se as tuas palavras forem mais excelentes do que o teu silêncio. Só fale. Vou te dar um segundo conselho. Só abra sua boca para falar palavras e pronunciar palavras se as palavras que você estiver pronunciando, elas possam ser associadas as bênçãos de Deus. Se as palavras que você está dizendo, elas puderem ser associadas às bênçãos de Deus, digam essas palavras.
Mas se não for, se as suas palavras foram palavras como ninguém nessa casa faz nada, ninguém presta para nada, essa casa é uma desgraça, essa vida está uma completa ruína, eu não sirvo para nada, nada dá certo, não consigo viver do teu lado, você é uma pessoa nojenta, você é uma pessoa chata, essas palavras não se associam com as bênçãos de Deus, portanto não seja achado elas na sua boca, crente. Só abra sua boca para falar palavras que se associem a bênçãos, porque Tiago diz isso. Na mesma fonte não pode produzir bênçãos e maldição. Da mesma fonte não tem como jorrar fonte de água doce e de água amarga. Não tem como. Tem crente que fala que é crente, irmão, mas quando abre a boca parece porta-voz de Satanás. Destrói e mata tudo que está à volta dele. Que em nome de Jesus, que você possa fazer uma oração como o salmista Davi, no Salmo de número 19, versículo de número 4, você possa dizer ao Senhor, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor Jesus. Que essa possa ser a sua oração, que as palavras da minha boca sejam agradáveis a Ti, que as palavras do seu dia a dia, que as palavras do seu dia a dia, elas possam ser agradáveis a Ti, Senhor, e que você possa dizer isso a Ele. Decida hoje, crente, decida hoje amar pessoas com palavras honestas, com palavras cuidadosas e com palavras que edificam. Sabe por quê? Porque há palavras que ferem como uma espada, mas a língua do sábio, a língua daquele que está em Jesus, da língua daquele que conhece a palavra, das palavras dele saem cura. As palavras dele saem cura. E Jesus quer que as suas palavras curem pessoas. Jesus designou você para curar as pessoas. Jesus designou você para abençoar as pessoas. As suas palavras precisam curar e não ferir pessoas. As suas palavras precisam curar e não causar desconfiança nas pessoas. As suas palavras precisam promover comunhão e não separação. Porque o amor cura. Sabe por que você é curado? Porque Jesus te amou e Ele te deu palavras de amor. Então use palavras de amor para curar a vida de pessoas. E eu quero te dar um desafio essa semana. Eu quero te desafiar essa semana você escolher palavras que amam. Como assim, pastor? Eu quero que pelo menos uma vez por dia você pegue uma pessoa e de forma honesta, cuidadosa e edificante, você possa proferir palavras sobre a vida dessa pessoa. Talvez possa ser o frentista do posto, talvez a moça do supermercado, talvez possa ser o seu líder, talvez possa ser o seu filho, talvez possa ser o seu marido. Mas escolha palavras que edificam, escolha as palavras que amam, palavras honestas, escolham palavras que sejam cuidadosas e escolham palavras que edificam. Que essa semana você possa ter palavras amáveis, que transformam a preocupação em alegria das pessoas. Que você possa ter palavras gentis, que quebra a raiva e alivia a ira das pessoas. Que as suas palavras a partir de hoje sejam palavras agradáveis, que incentivam o aprendizado e o crescimento das pessoas. Que sejam palavras honestas, que fazem as pessoas se sentirem amadas e desafiadas. Que sejam palavras sábias, que apontem soluções e caminhos e não fiquem reclamando das coisas. Mas que sejam palavras, acima de tudo, de graça, que curem o coração das pessoas e que levem Jesus a fazer uma obra grandiosa na vida das pessoas. Que as suas palavras de amor sejam palavras de graça, que gerem graça na vida de todas as pessoas, porque você foi chamado para curar pessoas através das palavras do amor de Jesus na sua vida, crente. Fique de pé em nome de Jesus.